Olá, boa noite. Para essa atividade, eu vou entrevistar a doutora Neuza, que eu escolhi, pois ela é uma profissional que me inspira pela sua trajetória, pela capacidade dela atuar em diferentes vertentes da sua área, liderar equipes, trabalhar remotamente e conciliar carreira, responsabilidade e qualidade de vida. A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre a sua experiência e visão profissional. Oi, doutora Neuza, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui participando comigo e por abrir um pouco da sua história também. Olá, boa noite. É um prazer poder compartilhar a minha experiência profissional e pessoal. Ah, que bom. Bom, vamos lá então. Como foi sua trajetória profissional até alcançar a posição que ocupa atualmente? Bem, eu me formei em Direito em 1993, numa época onde não haviam ainda computadores, nós utilizávamos máquina de escrever elétrica. Então, era um outro momento da história, né? E depois vieram os primeiros computadores, enfim, não havia internet, havia aparelho de fax, então tudo era mais lento, tudo era mais difícil, né? As pesquisas de jurisprudências, enfim. E uma época onde a maioria dos profissionais da minha área eram homens, né? Então existia também essa dificuldade, uma barreira para as mulheres, né, que a gente tinha que ultrapassar diariamente e sempre tendo que provar a nossa competência sempre, o tempo todo, né? Não por ser advogado, mas por ser mulher. Uhum. E também porque eu era muito jovem, eu me formei com 21 anos. As pessoas não davam muita credibilidade por ser muito jovem. Uhum. Mas eu fui vencendo cada obstáculo, cada barreira, fui superando, fui adquirindo experiência profissional, conhecimento, enfim, muita perseverança, prosperando na carreira. Foi assim a minha trajetória. Ah, que maravilha. É muito bom, né, ver as mulheres alcançando, né, uma profissão que antigamente não era valorizada para ser para mulheres, né, que são muito capazes, inclusive. Você é um exemplo disso. Uhum. Em que momento você percebeu que poderia atuar em mais de uma área dentro da sua profissão? Eu venho de uma família de pessoas humildes, de operários, né? Meus Uhum. pais eram operários em metalúrgicas e não havia advogados na família, né? Então, a área que eu me familiarizava mais, me identificava mais, era a área trabalhista. E foi para essa área que eu me especializei e que eu desenvolvi por muitos anos, né? E que eu desenvolvo até hoje. No entanto, é, há uns aproximadamente 5 anos, eu desenvolvendo esse trabalho para uma empresa grande na área trabalhista, eles me ofereceram a área de cobrança. Eles têm uma carteira de cobrança muito grande, né, uma inadimplência muito grande. E, a princípio, eu fiquei meio temerosa, mas eu encarei o desafio e passei a atuar também na área de cobrança, né? Uhum. E foi muito produtivo, ao ponto de eu ter que contratar colaboradoras para desenvolver esse trabalho, né? Então, elas fazem a parte do amigável, a cobrança amigável, né? Consensual, e eu vou para o litigioso. Então, quando elas não conseguem, não têm êxito na cobrança extrajudicial, então repassa para mim, eu faço a parte litigiosa. Eu tenho uma equipe de 3 colaboradoras desenvolvendo esse trabalho, e é muito produtivo, é lucrativo, é rentável, e a gente tem tido muito sucesso nessa área.
Ah, interessante. É muito importante essa questão, né, adaptabilidade e flexibilidade, né, para conseguir abraçar novas oportunidades que o mercado de trabalho traz, né? Sim, com certeza, num mercado que hoje aumentou muito, está muito competitivo, né, são muitos profissionais no mercado, mas ainda assim eu acho que tem campo para todos. Sim. Bom, de que forma a sua presença profissional contribui para atrair oportunidades e clientes? Olha, na verdade, eu não faço propaganda na internet, né, os meus clientes, eles vêm ao longo de muitos anos de atuação. Os meus clientes, eles são todos por indicação, inclusive as empresas, que hoje eu tenho vários clientes, empresa na minha carteira, e todos foram por indicação, né? E essa indicação, ela resulta de comprometimento, de dedicação, Uhum. de ética profissional, de responsabilidade, de honestidade. Tá certo. É, o tradicional ainda tem a sua força, né? O networking. Sim, a indicação, ela funciona muito. A pessoalidade, essa visão mais conservadora ainda funciona muito bem. Ah, que bom. Quais habilidades comportamentais você considera mais importante para desenvolver o seu trabalho e que esses conselhos, serviria também para os profissionais que desejam trabalhar remotamente e manter uma alta produtividade? Veja, eu sempre tive escritório, né, na região central de São Paulo. Desde que me formei, com 21 anos, trabalhei inicialmente 6 meses para um escritório e 6 meses para um outro escritório. E eu vi que trabalhar neste formato para mim não ia ser interessante, eu ia ter que ter o meu escritório. Então, eu aluguei uma sala, sempre tive escritório físico, né? Mas ao longo de até 2020, né? Com a pandemia, então eu passei a trabalhar de forma remota, a gente não tinha mais como atender os clientes de forma presencial. Então, comecei a trabalhar remoto. E calhou de ser o momento em que os processos também estavam todos sendo passados para digital. E acabei entregando a sala comercial e passei a trabalhar da minha casa de forma remota. E funcionou muito bem, porque os clientes se adaptaram muito bem a essa nova condição, né? Uhum. Então, reuniões a gente faz de forma virtual, algumas empresas preferem presencial, então, as empresas, dificilmente o dono da empresa, o CEO da empresa, o gestor da empresa, ele vem até o escritório. Não, é você que vai até ele. Então, é o advogado que vai até a empresa nas reuniões, né? Então, um escritório físico, para mim, passou a não ter mais sentido, né? E Uhum. as minhas colaboradoras são mulheres contemporâneas a mim, né? E que o trabalho remoto funciona muito bem porque elas conseguem conciliar com atividades pessoais que são elas que têm que desenvolver, como aquelas que você tem que conciliar, que é o de ser mãe. Uhum. E que na pandemia isso ficou muito claro, todo mundo é mãe ou pai, todo mundo tem filho, todo mundo tem outras atividades, né? Neste sentido foi muito bom. E que o fato de você trabalhar da sua casa não diminui a sua qualidade, a sua competência, né? Então, para mim funciona e que funciona para minha equipe. Ter foco, ter Uhum. direcionamento, você ter, estabelecer metas. Se você não trabalha remotamente, cumprindo carga horária, estando logado à sua empresa, se o seu formato é mais livre, né? Mas Uhum. você tem que ter o comprometimento. Então, você trabalha por produtividade. Então, eu me proponho a falar, bom, eu preciso propor estes 10 processos nesta semana. Então, não importa se eu vou fazer ele a partir das 8 da manhã ou a partir do meio-dia, eu vou dar conta destes processos. Os Uhum. prazos processuais que eu tenho que cumprir, aqueles prazos, aqueles compromissos que foram assumidos com os clientes. É isso. Tá É foco. certo, muito bom. Uhum. Agora sobre a sua equipe, né?
Você utiliza alguma estratégia para mantê-las motivadas e engajadas? Veja, a minha equipe, a maior motivação para minha equipe é elas recebem de acordo com o que elas produzem, de acordo com o resultado. Então, a minha equipe recebe porcentagem do que elas efetivamente trazem de resultado. E a porcentagem que elas recebem é de 40% de tudo que elas conseguiram de resultado, de cobrança, de retorno. Então, Uhum. essa é a maior, vamos dizer, incentivo, é você ter o seu trabalho reconhecido e ter uma participação efetiva, grande no resultado desse trabalho, né? Ao longo do dia, interajo com a minha equipe várias vezes, eu estou sempre disponível para atendê-las, para tirar dúvida, para validar uma situação diferenciada que foge do cotidiano que elas fazem todo o tempo, autorizo, a dificuldade de fazer um documento, então eu estou disponível para assessorar ou para revisar o documento. Então, elas estão motivadas por um salário que elas fazem, de acordo com o que elas produziram, e eu estou sempre disponível para elas, né? Então, eu acho que a maneira de motivá-las é essa. E delas se sentirem seguras de que tem uma líder, uma responsável que vai dar sempre o respaldo que elas precisam. Tá certo, essa parece a combinação perfeita, né? O suporte e também ser reconhecida pelo trabalho, né? Que bom. Sim. Uhum. Bom, em um mercado que muda constantemente, como você se adapta às mudanças e às novas oportunidades profissionais? As novas oportunidades a gente tem que estar aberta, né? Uhum. Aberta a aprender sempre. E quando vem de uma época onde, como eu falei, era fax, Uhum. era máquina de escrever, então a gente teve que se adaptar ao computador, teve que se adaptar ao e-mail, teve que se adaptar ao processo que passou a ser eletrônico, teve que se adaptar à IA, né? E que Uhum. hoje ela ajuda muito, né, no sentido de você de revisar um documento, ainda que eu tenha um acervo muito grande, né, ao longo dos anos, e a gente tem que estar sempre se atualizando com a legislação também. Então é isso, a adaptação é isso, é estar sempre aberta a aprender sempre, né? E quando tem alguma mudança, a gente vê os tutoriais, assiste Uhum. palestra, faz curso, né? Tá sempre aberta às mudanças e a aprender sempre. Tá É isso. certo, essa daí é uma dica importante, né? Sim. Falando em importância, qual foi a lição mais importante que aprendeu ao longo da sua carreira? Bom, a lição mais importante é que o resultado do trabalho, ele vem. Se você tiver responsabilidade com, com o processo, com o seu cliente, for comprometida, ser acessível ao cliente, falar a linguagem que o cliente entenda, criar um vínculo, uma proximidade com o seu cliente, de modo que você seja acessível a ele, passar credibilidade, passar confiança para o cliente, porque esse cliente ele vai voltar sempre, ele vai te indicar, né? Uhum. Ter foco, honestidade, é isso. E o resultado vem. Ele pode demorar, mas ele vem. O que eu penso que colhemos hoje é o resultado do que nós plantamos ontem, né? Então, tudo que acontece na vida da gente, tudo que acontece na minha vida de bom é a consequência de um ato anterior. É isso. Maravilha, perfeito. Eh, Como você imagina a sua carreira daqui a alguns anos? Crescendo, sempre. Sempre com responsabilidade, com comprometimento, amando o que eu faço,
vendo a minha equipe feliz, motivada, crescendo também, e tendo prosperidade no trabalho. Maravilha. E feliz com o que faz, Ah, sim. porque o importante é você estar feliz com o que você Uhum. faz, com o trabalho que você realiza, amar a sua profissão, seja ela qual for, você amar o que você faz, fazer com prazer, fazer com dedicação, e o retorno ele vem, financeiro ele vem. Perfeito. Sempre, sempre parte deste retorno tem que ser investido em si mesmo, em cursos, em aprimoramento, em lazer, em viagens, né? Porque o retorno financeiro, ele vem, mas ele tem que ser investido não só em questões material, mas Uhum. também na parte de viver mesmo, de viver e aproveitar o resultado do trabalho. Tá certo. Esse equilíbrio é o que faz a diferença no dia a dia, né? O que te dá mais motivação para seguir em frente e continuar. Sim, com certeza. Bom, para finalizar, o que significa sucesso profissional para você? É o reconhecimento do meu trabalho pelos meus clientes e o retorno financeiro. Conseguir atingir os meus objetivos, eu tenho atingido todos eles, proporcionar segurança financeira para minha família e para mim, e poder fazer as coisas que eu gosto, que me fazem feliz, né? E a minha profissão é o que me proporciona tudo isso. Tá certo, que maravilha, né? Além de você ter o sucesso, você transfere esse sucesso para sua família, né? E isso também é um grande incentivador, né? Sim, com certeza. Isso me faz com que eu me sinta plenamente realizada profissionalmente. Ai, que maravilha. Olha, eu amei a nossa entrevista, a nossa conversa foi muito boa, enriquecedora, né? Dicas muito boas, que também nos incentivam a querer crescer na carreira e seguir em frente, aí fazendo o que a gente deseja, o que a gente almeja. Muito obrigada, viu? Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite.